Bom dia, meu nome é Ana Damares, eu sou fisioterapeuta e atuo em uma UTI neonatal. E eu queria falar um pouquinho hoje sobre as diferenças anatômicas e fisiológicas do sistema respiratório do recém-nascido, que propicia tanto desconforto respiratório, né? A gente que está sempre na UTI neonatal, a gente percebe que a maioria das transferências para essa unidade é devido ao desconforto respiratório. Além das patologias, né, que possam provocar esse desconforto, uma síndrome de aspiração de mecônio, uma prematuridade, uma asfixia, uma malformação congênita, tem também apenas a demora, um pouquinho mais de adaptação da vida intrauterina para extrauterina, né? Então, o bebê pode ter apenas um desconforto, uma síndrome adaptativa, pela demora da adaptação do sistema cardiorrespiratório. A gente sabe que a circulação fetal é diferente, né? Ela tem algumas passagens do fluxo sanguíneo, da parte venosa para a arterial. Então, no momento do nascimento, vão se fechar o canal arterial, o forame uval, e vão ficar duas circulações independentes, né? E o pulmão assume essa respiração do bebê. Então, o pulmãozinho que estava cheio de líquido na vida intrauterina, agora é ele que faz a troca gasosa, né? Então, ele precisa eliminar esse líquido para que ele ventile melhor, né? E muitas vezes esse processo demora um pouquinho mais e ele vai ter uma síndrome adaptativa, ok? Então, eu vou mostrar um filminho aqui de um bebê desconfortável e depois a gente vai falar um pouquinho de cada uma dessas características que facilitam o desconforto do bebê e a fadiga, ok? Então, vamos lá. Então, esse é um bebê que acabou de chegar na UTI, né? Ele está desconfortável. A gente está observando aqui, está vendo uma tiragem subdiafragmática, né? Então, quando ele respira, as últimas costelas entram e deprime aqui essa região subdiafragmática. Também aqui essa região central, que é o chifoide, né? Ele tem uma tiragem chifoidiana aqui. Aqui não dá para ver que a mãozinha dele está na frente, mas ele também tinha uma tiragem de fúrcula, né? Então ele deprimia aqui quando ele respirava. E se a gente observar o nariz dele, a gente está vendo aqui um batimento de asa de nariz, né? Quando ele respira, ele abre as asas do nariz numa tentativa de diminuir a resistência da passagem do ar, né? Então, é um bebê que está bastante desconfortável. Os bebês geralmente apresentam um ritmo respiratório diferente, né? A gente chama de respiração periódica. Eles respiram bastante rápido, né? Mesmo um bebê normal que nasce bem, que vai para casa com a mãe, ele tem uma respiração rápida. Isso porque o volume corrente dele é muito pequeno, né? As vias aéreas são pequenas, pulmão pequeno, e ele precisa compensar. Então, ele respira mais vezes com um volume menor. E no momento que esse bebê tem algum desconforto, isso se acentua, né? Então, essa taquipneia se torna mais intensa, né? E como ele tem várias características anatômicas que a gente vai ver agora, ele apresenta essa distorção da caixa torácica. Então, nós, fisioterapeutas, precisamos estar atentos a esses sinais e atuar, né, oferecendo uma pressão positiva para essa criança, como uma forma de prevenção de uma fadiga, para que ele não precise ser entubado, né, ou que ele faça uma parada cardiorrespiratória, ok? Então, vamos lá ver essas características agora. A gente vai falar primeiro de vias aéreas superiores, né? A gente precisa lembrar que os recém-nascidos, eles não são adultos pequenos, né? Eles são diferentes, existe uma série de características específicas do bebê, e a gente que atua na UTI neonatal precisa conhecer, estar por dentro dessas diferenças e tomar alguns cuidados. Começando de vias aéreas superiores, o bebê tem a face e a mandíbula pequena, ela é desproporcional com o tamanho da língua. Então, a língua, quando o bebê está deitadinho, normalmente ele está deitado na UTI, né? A língua cai e obstrui a passagem do ar, aumentando muito a resistência. Além disso, os tecidos da base da boca são flácidos, maleáveis, bastante fácil de
sofrerem compressão. As vias aéreas, né? Todas as vias aéreas são de menor calibre. Até 4, 5 meses ele respira exclusivamente pelo nariz, além de que todas as vias, né, os vasos linfáticos, eles estão mais desenvolvidos, eles estão absorvendo líquido, então isso ajuda a obstruir as vias aéreas superiores. A nasofaringe, ela é bastante estreita, ela contribui em torno de 25% da resistência total, e aí somando, né, com essa cabeça grande e pesada, com uma hipotonia cervical, que o bebê acabou de nascer, ele ainda é hipotônico, ele tem uma tendência a fletir a cabeça e ocluir essas vias aéreas superiores. Então, essa é a razão pela qual a gente usa um coxim, né, atrás das escápulas do bebê e mantém essa cabeça levemente hiperestendida para manter vias aéreas livres, né, para evitar essa obstrução aguda aqui de vias aéreas. É bastante comum na UTI chamarem um fisioterapeuta que a saturação está caindo, e você vai lá, posiciona o bebê, arruma o coxim subescapular e ele melhora, tá? Porque a gente liberou vias aéreas e diminuiu um pouquinho a resistência da passagem do ar. Descendo um pouquinho mais, nós temos a laringe, né, que ela fica aqui dentro da cartilagem cricoide, né? Então, essa laringe, ela é mais alta no bebê, ela é em formato de funil, né, ela se afunila, e esse é o motivo pelo qual a gente não usa cuff nos bebês, né, a gente fala que a laringe faz um cuff natural e prende a cânula e evita o escape de ar, tá? Então, ela é mais alta, ela é afunilada, aumentando a resistência, né? A cricoide é estreita e alta, enquanto no adulto ela está na altura da vértebra cervical 6 e 7. No bebezinho, ela está em torno de 4, se ele for termo, ou C3, se ele for prematuro, tá? Ela tem um diâmetro bastante diminuído, em torno de 3 a 4 milímetros, né? Imagine, meio centímetro, menos de meio centímetro, né? Enquanto no adulto são 8 milímetros, e a mucosa é bastante fina e friável, né? Então, a gente precisa tomar bastante cuidado na hora de aspirar, porque essa passagem da sonda nessa laringe é muito fácil de fazer uma lesão e um sangramento, ok? Ainda dentro da laringe, nós temos a epiglote, né? A epiglote, ela é mais rígida no bebezinho, ela é mais longa e ela é mais horizontal. Então, ela, enquanto no adulto, ela fica bem próxima à parede, né? A parede da via aérea, no bebezinho ela está bem com um ângulo de 45 graus, atrapalhando a passagem do ar. Isso faz com que o bebê consiga mamar e respirar ao mesmo tempo, tá? E além disso, ainda dentro da laringe tem as cordas vocais, que também tem uma fixação diferente, uma fixação mais baixa, ela é mais anteriorizada e com aspecto côncavo. Então, tudo isso ajuda a aumentar a resistência do recém-nascido, das vias aéreas, né? Além disso, nós temos uma redução muito grande do número de alvéolos nos recém-nascidos. Enquanto nós adultos temos em torno de 300 milhões de alvéolos, isso oscila, tá? De literatura para literatura, mas é em torno de. O bebezinho tem em torno de 15 a 20 milhões, tá? Então, em termos de área de troca gasosa, no adulto é o tamanho de uma quadra de tênis, né? De 75 a 100 metros quadrados. E no bebê apenas 3 a 4 metros quadrados. Então, o bebê ele não tem reserva, né? Ele está usando toda a área de troca que ele tem. Se ele está com desconforto respiratório, ele já está no limite dele. Ele não tem como recrutar alguma reserva. Enquanto nós temos, né? Porque a gente não usa toda a nossa capacidade pulmonar o tempo todo. Eu vou usar quando eu faço um exercício intenso, né? Uma maratona. Mas se eu estou na minha zona de conforto ali, eu estou usando uma parte só da minha capacidade. E o bebê, ele não tem essa reserva, ele está usando toda a capacidade dele. Tá? Isso faz com que a capacidade de difusão, né, de troca gasosa reduza bastante, tenha uma reserva pulmonar limitada
e um sistema tampão menos eficaz, né, para corrigir a gasometria dele. Também lembrando que bebês têm pouca ventilação colateral, né? Então, quem faz a ventilação colateral são aqueles canais de Lambert, os poros de Cole e os canais de Martin, né? Então, quando a gente tem um bronquíolo obstruído por um tampão, ou né, se for uma síndrome de aspiração de mecônio, um mecônio, esse ar ele tem alguns caminhos para chegar nesse alvéolo para que ele não colabe. Né? Então, os bebezinhos recém-nascidos, eles têm menos canais para ventilação colateral, favorecendo as atelectasias. Tá? E uma região que ainda tem ainda menos, é o ápice direito. Então, é bastante comum que os prematuros, os bebês, façam atelectasia em ápice direito. Sem contar em refluxos, né? Refluxo, broncoaspiração de leite, o ápice direito é o primeiro local, anatomicamente, favorece que essa regurgitação vá para ápice direito. Além disso tudo que a gente está falando aqui de problemas anatômicos, tem alguns problemas fisiológicos, né? O bebezinho, ele fica muito tempo na fase do sono REM, e a gente sabe que essa fase do sono relaxa a musculatura intercostal, faz uma distorção da caixa torácica, que ainda é muito cartilaginosa, tem uma diminuição da capacidade residual funcional, e isso pode aumentar a resistência em torno de 250% das vias aéreas. E isso vai aumentar bastante o trabalho respiratório, né? Então, aqui tem um gráfico comparando que no adulto, enquanto a gente passa em torno de 20% do sono REM, o bebê de 3 meses, 40%, um prematuro vai passar 80%, tá? No período neonatal, né? Além disso, temos ainda problemas com fibras, né, do diafragma. Nós adultos temos 55% do tipo 1, que é daquele metabolismo oxidativo, né, resistente à fadiga, e 45% do tipo 2. Tá? Isso no recém-nascido termo, a proporção é bem menor, ele só tem 25% do tipo 1, que é resistente à fadiga, e o prematuro 10%. Tá? Então, 90% da musculatura do diafragma do prematuro é do tipo 2, é aquela mais fraca que vai, né, no metabolismo glicolítico e que vai fadigar muito rapidamente. Olha a importância da gente atuar aí precocemente, evitando a fadiga, né? Além disso, a parte mecânica, que também não favorece, né, os recém-nascidos. Ele tem a caixa torácica no formato bem circular, tá? O arcabouço, né, essas costelas, elas são cartilaginosas ainda, são horizontalizadas, isso retifica o diafragma e dificulta, né, o movimento do diafragma, a sua contração. E, além do mais, tem uma alta complacência, né? Então, a caixa torácica, ela é muito complacente. O pulmãozinho que está aqui dentro, ele é pouco complacente. Acabou de nascer, tem poucos alvéolos, tem líquido, então ele está ainda rígido, ele está pouco complacente. Mas a caixa torácica, ela é bastante maleável e muito complacente. Essa é a razão pela qual a gente viu lá naquele filminho do início, aquelas tiragens todas, né? As últimas costelas deprimindo bastante quando o bebê respirava. Então, aqui a gente tem um desenho esquemático mostrando isso, né? O RN termo é esse lilás aqui, tá? E conforme ele vai crescendo, ele vai mudando o formato dessa caixa torácica para elipsoide. E isso facilita o movimento da alça de Balde, né? Para expansão pulmonar. Então, a gente observa aqui, olha, que no adulto, as costelas, elas são mais verticalizadas, enquanto no recém-nascido, ela é bem horizontalizada, tá? Então, isso dificulta bastante o movimento respiratório. A gente sabe que a gente tem 2 movimentos das costelas para facilitar a entrada do ar, né? Um são as costelas superiores aqui, que é esse movimento do externo, né, que é o braço de bomba, que a gente chama, quando o
bebê inspira, o externo levanta para facilitar a entrada do ar. E o outro é a alça de balde, né? Então, a gente tem a costela fixa no externo e na vértebra, e quando a gente respira, ele faz um movimento de alça de balde, subindo e descendo. E o bebê, ele tem pouco desses movimentos, pela posição dessas costelas que são mais horizontalizadas. Então, ele tem uma desvantagem grande na mecânica respiratória, ok? Aqui a gente tem um desenho esquemático mostrando um perfil, né, de um adulto, mostra a cúpula diafragmática redondinha, tá? Então, forma quase um guarda-chuva, né? O diafragma tem aqui o tendão e quando ele contrai, facilita a expansão dessas últimas costelas. No bebê, essa linha é reta, né? O diafragma está retificado e os arcos costais também estão horizontalizados, dificultando aí a mecânica respiratória. Sem contar que ele está sempre em decúbito dorsal e os órgãos comprimem, restringindo ainda mais volumes e capacidades pulmonares. Aqui um outro desenho mostrando isso, né? A cúpula diafragmática do adulto, bem arredondada, enquanto que no recém-nascido ela está retificada. Essa é uma questão que cai bastante em prova e acaba confundindo um pouquinho, é sobre a zona de aposição. O que é a zona de aposição? É aquela região em que o diafragma está em contato com as costelas, tá? Então, quanto maior a zona de aposição, melhor a mecânica respiratória, tá? Então, aqui a gente vê que no adulto, ele tem uma boa zona de aposição, né? Tem aqui, olha, alguns centímetros de contato do diafragma com as costelas. Enquanto que no recém-nascido, olha só, como ele tem o diafragma retificado, ele reduz essa zona de aposição. Fica com uma zona de aposição bastante pequena e isso vai dificultar o movimento respiratório do bebê, tá? Então, aqui também mais uma razão pela qual, quando o diafragma contrai, as últimas costelas entram, né? São duas formas, né, que a gente fala sobre isso. Então, eu posso falar que a zona de aposição maior facilita a mecânica respiratória, e alguns livros trazem falando do ângulo, tá? O ângulo que forma a caixa torácica com o diafragma. E aí é exatamente o contrário da zona de aposição, né? Então, tem que tomar bastante cuidado para não confundir. Eu sempre aconselho os meus alunos, se caírem na prova, desenha e observa. Ele está falando de quê? Está falando do ângulo, então eu tenho que observar aqui, olha. Quanto menor o ângulo, melhor a mecânica respiratória. Agora, se ele está falando, se a questão está falando da zona de aposição, então quanto maior a zona de aposição, melhor a mecânica respiratória, tá? Quando a gente observa o bebezinho, a gente vê que é o contrário, né? Vai ficar um ângulo entre a caixa torácica e o diafragma, um ângulo maior. Então, quanto maior o ângulo, pior a mecânica respiratória, ok? Então, vamos em frente. Então, essas alterações anatômicas do bebê, né, tanto dos arcos costais, quanto do diafragma, quanto a influência fisiológica aí do sono REM, vão levar a uma mecânica respiratória pouco eficiente, e somando com uma complacência baixa e uma alta resistência, vai levar a um aumento dessa frequência respiratória, um aumento do trabalho respiratório e culminando numa fadiga muscular. Então, esse aumento do trabalho respiratório vai somar uma traqueia e brônquios suscetíveis à compressão mecânica e colapso dinâmico, porque, assim como as costelas são mais cartilaginosas, as cartilagens dessa traqueia e desses brônquios também ainda estão muito imaturas, né? O bebê acabou de nascer, mesmo que ele seja termo, elas ainda não estão dando uma estabilidade suficiente para a via aérea, então elas estão fáceis. Se o bebê faz um esforço respiratório maior, ela vai fechar, tá? Então é fácil de ter uma compressão aí, um colapso dinâmico e um fechamento funcional dessa via aérea.
somando a uma maior complacência dessa caixa torácica por ser cartilaginosa, uma menor complacência desse pulmão, por tudo isso que a gente já viu, menor número de alvéolos, mais líquido, né? Vai ter uma diminuição da capacidade residual funcional, que é aquela quantidade de ar que fica após uma expiração normal, né? Então, ele vai diminuir essa CRF e vai tender à atelectasia. Tudo isso aumentando o trabalho respiratório. Somado ainda a uma massa muscular reduzida, uma frequência respiratória elevada e um suprimento de energia deficiente, e além disso, considerando que o consumo de oxigênio é maior nos recém-nascidos, em torno de 2 a 3 vezes maior do que no adulto, né? Enquanto o recém-nascido consome em torno de 6 a 8 ml por quilo por minuto, o adulto só consome de 3 a 4 ml por quilo por minuto. Então, tudo isso vai favorecer, né, essa fadiga do diafragma, porque ele tem uma incapacidade de recrutar os intercostais, de pedir ajuda, né, porque ele tem uma distorção grande da caixa torácica que não apoia ele, né, ela não é rígida, ela é maleável, e isso aumenta o trabalho e vai levar uma falência respiratória. Até agora a gente só viu desvantagens, né, do bebê em relação ao adulto. Porém, os bebês têm uma vantagem, né, a única, no meio de tantas coisas ruins, ele apresenta uma vantagem. Esse sistema respiratório ainda está em desenvolvimento e esse número de alvéolos está se multiplicando com o passar dos meses e anos, né? Então, o que ele pode ter uma doença, por exemplo, uma displasia broncopulmonar pelo uso excessivo de oxigênio e ventilação mecânica, e ter uma condição clínica agora na UTI neonatal bastante desfavorável, com desconforto importante, vai para casa usando oxigênio. Com o passar dos anos e a multiplicação dos alvéolos, vão surgindo alvéolos íntegros, que não estão doentes, e ele acaba melhorando, né? Então, essa possibilidade o adulto não tem, uma vez instalada uma doença depois do pulmão desenvolvido, ele não tem como melhorar isso, né? Então, acho que é a única vantagem dos bebês, né? A gente vê muito isso acontecer, o bebê que sai da UTI, a gente sabe que a mortalidade é muito alta no primeiro ano de vida de prematuros, né, por conta de todas as morbidades, né, as complicações, não só da parte respiratória, a parte neurológica mesmo. Esses bebês, ele tem uma alta mortalidade no primeiro ano de vida. E às vezes o bebê sai com uma displasia importante, usando oxigênio, e a gente fica preocupado com esse bebê, né? E depois a gente recebe esse bebê lá na UTI, vai visitar a gente numa condição clínica muito legal, muito boa, né? E a gente fica surpreso, e com certeza são esses números de alvéolos aí que está melhorando esse quadro clínico do bebê. Então, é uma vantagem. Pessoal, era isso que eu tinha para falar, né? E acho que a gente precisa ficar bastante atento aí a esse desconforto do bebê, porque a gente pode prevenir uma fadiga, uma falência, né? Inclusive, a gente precisa atuar antes que esse bebê descompense e chegue numa situação que não consegue mais, com uma ventilação mecânica não invasiva, a recuperar e normalizar esse padrão respiratório. Então, a gente precisa entender qual é essa doença, qual é a idade gestacional desse bebê, né? Como é que essa doença vai progredir, provavelmente, né? A gente já conhece a fisiopatologia e sabe a evolução natural da doença, e a gente vai atuar preventivamente, né? Para evitar essa falência. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês compartilhem, curtem o meu canal, divulguem para os colegas, e eu espero vocês no próximo vídeo. Um abraço. Tchau.